pobre, quando paga menos imposto, o pobre gasta. Porque a gente não tem condições de ter investimento. Porque sobrou um dinheiro, sobrou quanto? R$30. Eu não vou comer 2 churrasquinhos? Vou. Pelo amor de Deus. Matheus Buente usa o riso como ponto de partida para pensar o Brasil. Baiano, comediante e professor de história, ele venceu o prêmio Paulo Gustavo 2025 e agora celebra 10 anos de carreira com a turnê O Problema é Teu. O espetáculo transforma o cotidiano em piada, dos dilemas modernos às pequenas confusões diárias, sempre com ironia. Matheus começou na sala de aula, encarando a plateia mais difícil que existe, adolescentes. Essa experiência moldou o ritmo, a escuta e o improviso que hoje aparecem no palco. E as crianças sempre me comovem porque eu sou professor. Porque se vocês sentirem qualquer nível de incômodo com o Dia das Crianças, saiba que as escolas fazem a Semana da Criança. Política é um tema central. Matheus usa o humor para expor contradições, ironizar o conservadorismo e aproximar do público temas espinhosos. E ela pensou, estudar já é demais. Tudo tem limite. Querer que eu abra um livro eu não admito. É contra o meu estilo de vida, é contra os meus princípios. Informação para mim não é o suficiente, basta aquilo que o pastor me contou. E agora vai ficar 14 anos presa. No BDF Entrevista de hoje, Matheus Buente fala sobre a força política do humor e o que aprendeu ao transformar as próprias aulas em espetáculo. Olá, eu sou Luana Ibelli, este é o BDF Entrevista. Muito obrigada pela companhia. Para acompanhar mais um papo, você já sabe, a gente sempre traz temas atuais com a visão popular, que é a marca aqui do nosso Brasil de Fato. E hoje é uma alegria receber ele, que é comediante, professor de história, Matheus Buente. Seja muito bem-vindo aqui ao BDF. É uma alegria te receber, viu? Ô, Luana, muito obrigado. E obrigado também aí, pessoal do Brasil de Fato, pelo convite. Fico muito contente. Vamos lá, bastante assunto para a gente falar. Queria começando a falar dessa dimensão política que você traz muito no seu humor, né, Matheus? Você sempre diz que o humor é um excelente iniciador de debates. Então, queria que você falasse o que faz a piada ter essa potência de desarmar uma pessoa e também de gerar reflexão. Eu acho que é muito pela questão da expectativa que se cria, né? Se eu chamo você para ter uma conversa séria comigo, você vem armada, você vem esperando o momento do debate, do confronto. E muitas vezes, quando você vai assistir um show de comédia, você vai totalmente desarmado. Você vai tranquilo, você vai querendo dar risada, achando que vai se divertir, você vai querendo consumir entretenimento. E se você dilui isso para alcançar um debate mais profundo, um tema mais urgente, ele fica mais palatável, né? É mais tranquilo você escutar uma piada, dar risada dela e pensar depois no assunto, do que já partir para uma abstração, para um pensamento mais complexo de análise da realidade, por aí vai. Então, eu acho que a comédia ela não vai trazer respostas, mas ela pode iniciar os debates de forma importante, inteligente e surpreendente. Você acha que isso acontece até com pessoas que inicialmente não são abertas? Porque a gente vive um momento de polarização tão grande no nosso país, de pessoas que muitas vezes estão dentro de uma bolha e não estão dispostas nem a consumir o conteúdo, por exemplo, esse cara é esquerdista, eu já sei que ele vai falar contra o que eu acredito. Então, como que você navega também nesse campo? Você sente que dá para chegar também nessas pessoas? Acho que dá justamente pelo quando o cara chega até o trabalho achando que é só comédia. Aí é um comediante. Então, às vezes, a pessoa já chega ali desarmada e predisposta a lhe escutar. Talvez uma coisa que um veículo de mídia ou um comentarista político, as figuras que a gente tem, né? Um Ian Neves, um Gaio Fato, um Johnny Manuel, uma Sardá. A galera, às vezes, já vai assistir esse pessoal sabendo de tudo, né? Toda a orientação política da pessoa. E um artista, às vezes, não. Às vezes só cai um vídeo ali para ele, ele vai olhar ali, ver aquela estética, acha que é stand-up e aí acaba recebendo a mensagem. Porque a verdade ela é muito convincente, né? Você falar a verdade é um fator importante para você ter um debate produtivo, convencer as pessoas. Uhum.
E você acha que ainda existe uma ideia de que humor e política não se misturam? Porque isso era uma ideia presente até um certo momento, principalmente na comédia, no stand-up, né? Sempre foi esse lugar onde os humoristas de uma classe social muito específica, de uma cor muito específica, se colocavam como neutros e que estão ali levando uma visão, todo mundo compartilha, porque comédia é uma cultura compartilhada. Para a gente rir do outro, a gente tem que entender e se conectar minimamente, né? E até hoje a gente sempre se sentiu conectado com essas pessoas. E não é bem assim, né? Então, como quebrar também um pouco essa ideia de que política e humor não se misturam e de que existe uma visão compartilhada por todos nós, sendo que não é bem esse o caso. Aí, como eu sou historiador, em determinado momento eu fui entender o que era o stand-up, né? Onde é que o stand-up surge, qual é a gênese desse estilo de comédia. E aí, quando você vai traduzir stand-up comedy, pode, na tradução literal do inglês direto para o português, pode parecer que é comédia em pé, né? É fazer comédia em pé. Só que essa tradução foi feita, talvez, pela galera que queria justamente esvaziar politicamente esse estilo de comédia. Porque o stand-up, do stand-up comedy, é o de se levantar contra ou a favor de algo, né? É o comediante que sobe no palco para dar opinião, para defender um ponto, para contestar outro, para fazer uma denúncia, tudo isso de forma engraçada. Então é meio que o stand-up lá da música de Bob Marley, sabe? Do Get Up, stand up for your rights. É lute pelos seus direitos, né? Então o stand-up comedy, ele surge nos Estados Unidos com essa ideia. Esse stand-up de você se levantar contra ou a favor de algo. Então tá na gênese do estilo o posicionamento político. No Brasil, como você falou, a gente não deu a sorte de ter chegado aqui pelas classes populares, né? Vamos dizer assim. Que eu acho que é aí que essa nova geração da comédia, principalmente o pessoal lá do Nordeste, vai marcar muito, né? Meus colegas da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, tem muita gente que vem da classe social menos abastada, então tem muita reclamação para fazer, porque passou veneno na vida, né? E aí aqui no Brasil o estilo chega com a galera de classe média alta, branca, o pessoal que tem pouco problema, né? Que vai ver o problema não no racismo, mas vai ver um problema na fila do supermercado, vai ver o problema no aeroporto muito cheio, vai ver o problema no casamento. E quando a gente tem problemas mais sérios para abordar. E aí quem passa por isso vai falar sobre isso, porque tem essa bagagem. Então, a partir do momento que o estilo ele se populariza, chega em outras classes sociais, a gente vai conhecer outros estilos de comédia que, na real, para mim, tem mais a ver com o surgimento do stand-up comedy do que o início dele aqui no Brasil. É até interessante você falar isso, Matheus, porque o stand-up comedy ficou aqui no Brasil, ficou muito, não sei, né, não acompanho tanto nos outros países, mas pelo que pude acompanhar aqui, ficou muito ligado com essa história do politicamente correto, de fazer críticas a isso, apesar de se colocarem como neutros, como uma visão única. Existem os limites entre o que é provocação, o que é irresponsabilidade, porque de fato essas pessoas, muitos deles utilizaram também esse espaço para atacarem grupos vulneráveis, para trazer esses temas de uma forma que não contribui com o debate. Qual que é a sua visão sobre isso? Primeiro que eu acho que todo mundo que usa o termo politicamente correto está querendo se apoiar numa muleta para falar besteira. Porque se o politicamente incorreto é reforçar todos os estereótipos e preconceitos que a sociedade já tem, na verdade você não está sendo incorreto. Você está seguindo a onda. Você está dentro da corrente, você está a favor das coisas, você está sendo conservador. Não tem nada de disruptivo no politicamente incorreto que é vendido por essas pessoas, né? Então, eu acho que é só uma desculpa para dizer assim, para se colocar como vítima, porque como eu falei, em geral, são os caras que não tem problema nenhum na vida, pô. Os caras estão muito tranquilos, o cara é branco, hétero, cristão, classe média, então, tipo, a vida dele é muito confortável. Aí ele pega, escolhe algo para ser vítima, e aí ele vai ser vítima do politicamente correto, porque as pessoas não querem que ele fale o que ele fala, em vez de refletir no porquê que estão reclamando. Existe um motivo muito claro de mulheres, de pessoas LGBT, de pessoas negras se queixarem e reclamarem de determinadas piadas. E, em vez de pensar sobre isso, o cara diz que vai se colocar como vítima de um processo que, na verdade,
Ele não é vítima, porque ele não está sendo politicamente incorreto, ele não está indo contra nada. Você vive num país que é misógino, que é machista, que é homofóbico, que é racista, reforçar esses pontos coloca você no mesmo lugar, não coloca você brigando com nada. Então você, na verdade, é o politicamente correto. Você é o aceitável. Porque já fala o que todo mundo fala. Você não está quebrando, desafiando nenhuma lógica. Então virou uma muleta só para arranjar uma desculpa, para dizer que eu estou fazendo algo importante, diferente, mas não é, é a mesma coisa de sempre. Pois é, Neto, é interessante perceber nos seus conteúdos, nos seus vídeos, na internet, o quanto você atrai também um público que não é apenas o público masculino, hétero, tem muita mulher comentando, muito público LGBT, então, de certa forma, você também consegue chegar nessas pessoas. Isso tem a ver, óbvio, com se conectar, né, também. Não, inclusive, assim, máximo respeito a todas as minhas amigas, meus amigos aí, a galera da LGBTQIAPN+, e qualquer outra letrinha que aparecer, tamo junto demais, porque pra mim é um validador muito importante, né? Porque eu falo do lugar de um homem hétero, então sei de todos os meus problemas, né? Sociais e meus privilégios. Mas poder construir um texto que chega pra todo mundo, que causa essa identificação tão grande com esse público diverso, para mim é maravilhoso. Para mim, a validação é aquela sensação de que você está caminhando no lugar certo, né? Você está fazendo a coisa direito. Para mim, isso é muito importante, eu acho maravilhoso, fico encantado. Isso mostra que não é preciso se isentar de algumas discussões, né? Como o humor sempre, como a gente veio falando aqui, né? Se coloca como essa coisa neutra, que não quer se misturar, que não quer falar de determinados temas. Qualquer tema pode ser falado, mas existem limites também, enfim, como você falou. E aí eu te pergunto de outro tema, você sempre fala de conservadorismo, né? De temas bem sensíveis, também no seu texto. Você percebeu mudança, Matheus, no público ao longo dos últimos anos, principalmente nesse pós-2018, você está falando há 10 anos, né, como comediante. O que você percebe de mudança desses tempos para cá, com esse extremismo, esse radicalismo, e como é falar desses temas de uma forma engraçada nos seus espetáculos? Tem muita pessoa que está muito radicalizada mesmo, né? Então, às vezes, uma piada postada ali na rede social gera, às vezes, uma ameaça de morte, né? Gera eu vou descobrir onde você mora, enfim, ameaça de agressão física, de boicote. Já teve gente que levantou no meio do show e foi embora, porque se aborreceu com o que eu tava dizendo, se aborreceu com as pessoas estarem rindo do que eu tava dizendo. Isso acontece, velho, mas assim, o fato do trabalho também ir ganhando uma projeção maior faz com que passe uma peneira já na bilheteria, né? Então a galera que compra o ingresso para assistir o show vai querendo esse debate problemático, né? Por isso que o nome do show, o problema é teu. Porque é um show que levanta problemas mesmo, que aponta para os problemas, coloca o dedo nesses problemas, proponho sempre que as pessoas reflitam e façam autocrítica sobre esses problemas. Isso tem sido muito bom. Por outro lado, também as pessoas que sempre foram alinhadas a um pensamento mais progressista têm perdido a vergonha de se posicionar e de comprar a briga. E dizer que é importante, isso é muito bom, porque antes ficava muito ali no movimento social, que já é super válido, que conquistou diversos direitos. Mas o fato da galera que não é militante se entender num campo político mais à esquerda, mais progressista, se alinhar com pensamentos até comunistas, isso é muito interessante, né? Porque propõe um contraponto de fato, um contraponto no cotidiano, no dia a dia, na conversa da fila, na padaria, na farmácia. Isso eu acho que é fundamental. E aí a arte acompanha esse movimento. Não à toa tem tanto comediante aí de esquerda aparecendo e fazendo sucesso. E aí eu fico pensando na questão da disputa de narrativas, que é algo que é um desafio tão grande para a esquerda como um todo, principalmente no campo das redes sociais, onde a direita parece dominar muito, ter muitas ferramentas, muito conhecimento. E aí eu te pergunto, como que você percebeu que a comédia podia ser esse campo de disputa narrativa e como navegar nesse momento também que não é fácil do país, enfim. É porque a gente é muito talentoso, eu vou dizer a você que é isso, velho. Porque, assim, disputar narrativa na internet com a direita, a gente não vai conseguir nunca, porque a direita tem dinheiro.
A direita tem o stick tank para patrocinar os caras, a direita tem o agro para patrocinar os caras, tem um Brasil paralelo que arranja dinheiro não sei aonde para fazer tanto anúncio, tanta propaganda de milhões e milhões de reais. Então a gente não vai disputar nunca nisso, a gente pode disputar no talento. Então, modéstia à parte, eu acho uma piada minha muito mais engraçada do que de qualquer outro comediante conservador que exista. Não estou dizendo que eu sou o melhor comediante do Brasil, mas eu acho que os que são melhores que eu têm um alinhamento ideológico muito parecido comigo. Então isso ajuda muito a gente viralizar, furar a bolha, chegar em mais gente. Porque o conteúdo é muito bom mesmo, é muito engraçado. Para além do valor social do que está sendo debatido, é bem feito. É uma arte bem feita, é uma comédia bem feita e é posicionada. Então eu acho que é aí que acontece a disputa narrativa. Mas em linhas gerais, só no dia que tiver um bilionário comunista, só que aí não dá para ser bilionário e comunista ao mesmo tempo. Quem sabe a gente consegue. Bom, é uma esperança um pouco distante da realidade, mas a gente continua sonhando e tentando fazer piada, né, Matheus? Você fala isso da qualidade da comédia e me faz pensar no que você falou lá no começo, como estar conectado com as questões das pessoas também traz qualidade, também traz conexão. Como a gente também já conversou, para você fazer comédia, fazer alguém rir, você precisa compartilhar um repertório em comum. Você precisa saber, de certa Sim. forma, o que está acontecendo. A gente compartilha, seja, por exemplo, eu assisto muita coisa sua falando de Salvador, como eu tenho família, morei lá há muito tempo, consigo me sentir acolhida também, de certo modo, e sei que também as pessoas que estão lá também se Que sentem legal. assim. Pois é, beijo para todo mundo da Itinga, lá de Lauro de Freitas, minha família, sempre gosto dessa oportunidade, mas é muito importante também estar conectado, e acho que isso tem a ver com a qualidade, e aí também puxa um outro assunto, que é a sua vivência como professor, que é fundamental. Aparece o tempo inteiro no seu trabalho. Antes de você ser comediante, você estava aí na batalha como professor de criança, de adolescente. Eu queria que você contasse um pouco pra gente o que a sala de aula te ensinou sobre esse ritmo que você traz para o palco, essa escuta, esse improviso, porque não é fácil ser professor no Brasil, não é fácil encantar adolescentes e crianças, ensinar temas complexos. Você é professor de história, que é um assunto também complexo, não valorizado no Brasil. Então, como você traz esse repertório para o seu trabalho de comediante? Foi fundamental, né? Porque que nem eu brinco com a galera, não existe plateia mais difícil do que 40 adolescentes. Não, não tem. Que 7 horas da manhã, menino com sono, às vezes com fome, sem querer te escutar, tudo é mais legal do que a aula. Então, isso me ajudou no início de carreira, porque realmente eu me sentia muito confortável em entrar para falar num lugar que as pessoas estavam em silêncio, esperando para me ouvir, tipo, para me julgar depois do que eu falasse, não antes. Isso para mim já era maravilhoso. E segundo, que eu acho que o fato de você dar aula faz com que você desenvolva uma didática, uma oratória, uma forma de comunicação que, por obrigação, tem que ser acessível. Professor que não tem linguagem acessível não é um bom professor. Porque é da sua profissão. Sua profissão é basicamente explicar as coisas para os outros. Se você não consegue explicar nada para os outros, tem alguma coisa errada na sua escolha de profissão. Você está fazendo alguma coisa errada, né? É o jornalista que não sabe escrever. É o contador que não sabe fazer conta. O professor tem que saber explicar as coisas. Então, acho que isso aí aparece no trabalho. E é legal. É legal porque me permite gerar a sensação das pessoas, de além de rir, a sensação que muita gente me fala depois de assistir o show é: pô, entendi, rapaz. Ou aquele negócio que você falou, não tinha pensado nisso. Não só no valor cômico, mas também no valor de, pô, rapaz, então é isso que acontece. Então isso para mim é muito legal. Paulo Freire orgulhoso, né, da didática ali sendo utilizada no palco para as pessoas Sim. rirem, parabéns. Mas, Matheus, você também tem uma experiência de ensinar tanto em escola pública e escola privada, que são experiências bem diferentes, principalmente um professor que atua em Salvador, em bairros periféricos também. A gente sabe que tem uma realidade bem específica, bem desafiadora. E aí eu te pergunto também como essas experiências moldaram a sua comédia, e não só a comédia, a sua visão de Brasil também. Então, dá para a gente essa possibilidade de entender as diversas camadas sociais que o país tem, né? Então, eu, por exemplo, eu fui um estudante bolsista numa escola particular muito cara. Então, desde a adolescência, estou convivendo entre a galera da minha rua, era uma turma.
o pessoal da minha escola era outra turma. Essas turmas não se encontravam, não conversavam. É a mesma coisa quando a gente vai para a sala de aula, trabalhar, né? Então já dei aula em cursinho pré-vestibular, que as famílias de classe média colocam seus filhos, classe média alta, né? Para que o menino possa ter ali uma vaga na Universidade Federal, fazer o melhor curso possível. E anos sendo professor da Prefeitura de Salvador, numa comunidade bem pobre. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma visão, talvez, mais diversa, que muitas vezes a gente fica mesmo cercado do nosso ciclo social, né? E aí a gente pode acabar criando visões de que o mundo é o nosso mundo. O nosso mundo é o mundo de todo mundo. Isso não é necessariamente verdade. Então, tá com a galera que tem dinheiro, tá com a galera que não tem, tá com o pessoal no meio do caminho, ser trabalhador, engajar em um movimento social, mas também gostar de ter um final de semana ali com conforto, num lugar muito legal, divertido. Então, isso tudo dá assim, um repertório, né? Que eu acho interessantíssimo para qualquer pessoa que quer fazer arte, principalmente, ter esse repertório, né? De conseguir caminhar e ter conhecimento de várias realidades diferentes. Pois é, que é o que a gente já falou, o repertório influencia diretamente na qualidade também do trabalho. Um comediante sem repertório, ele tá totalmente incompleto, não consegue Se acessar muitas torna camadas. repetitivo. Pois é, Se torna exato. E repetitivo, né? a gente tem essa sensação de assistir alguns comediantes, de que a pessoa esgota os assuntos porque ela não consegue ir além daquela camada que ela conhece. Como acessar esses outros locais também? E até te pergunto, né, Matheus, você sai também, você teve uma ascensão social na sua história de vida, né? Você é da Cidade Baixa, em Salvador também, que é um Sim. local também periférico, muito diverso, cheio de questões também muito específicas ali da cidade de Salvador. Mesmo dentro de Salvador também tem questões específicas ali. E Sim. aí você tem uma ascensão social também. Então, como você talvez se desafia para transitar nesses mundos e continuar fazendo a sua comédia, falando com as pessoas que você sempre falou, mas também atingindo outros públicos? Aí a gente tem a sorte de ter bons amigos, né? E poder estar sempre revisitando os lugares, voltando em determinada coisa. E também o fato de ter sido um estudante de humanas, né? Estudar humanidades, para mim, foi fundamental. Porque você tem acesso a debate, você tem acesso à literatura, que te orienta no sentido de. Eu brinco que tem uma coisa que é de você enxergar teoricamente a realidade. Então é você ver uma coisa acontecendo e saber que aquilo tem uma explicação, que aquilo tem um nome. Por que que aquilo acontece? Isso é muito importante. Não só na identificação direta, mas também de você conseguir construir um pensamento que abstrai daquilo para gerar o entendimento, né? Isso é fundamental. Então, ter ganhado dinheiro é maravilhoso. Foi maravilhoso, espero continuar ganhando, inclusive. Mas também entender que esse dinheiro pode ajudar outras pessoas, né? Então tem um movimento da gente que te faz junto com o MSTS lá em Salvador, com o MLB, o Movimento dos Bairros, a galera do Movimento Negro, do MST. Então todo mundo, essa galera toda, em algum momento eu tô junto e tô trocando ideia. Isso também me alimenta e me anima e me mantém atento à realidade. Recomendo a toda a audiência se integre, faça parte e ajude algum movimento social perto de você. É extremamente válido e importante para os outros e para você também. É um crescimento muito legal. Um recado importante. E você falando disso me faz pensar também na questão que é tão importante, você continua se posicionando, apesar de hoje você tá só na comédia, né? Você não dá mais aula, Sim, agora você é comediante, pôde, né, fazer essa transição também de carreira, que é uma coisa importante. Não é fácil ser professor no Brasil, a gente admira essa profissão, a gente sabe, mas é muito difícil ser apenas professor, né? É uma carga extensa. O salário, enfim, a gente sabe de todas as questões, mas você continua se posicionando muito fortemente sobre o que é ser um professor, porque não deixa de ser professor nunca, né? Acho que isso tá ali no seu repertório, na sua vivência. Então, como que é para você continuar falando desses temas? Por que é tão importante continuar falando de educação? E o que mais te incomoda também nessa discussão? Eu lembro de você falando em alguma entrevista sobre como, por exemplo, professores nunca são chamados para falar quando o assunto é educação, diferente de qualquer outra área. Não são vistos como especialistas em pedagogia,
Você não vê um professor de história muitas vezes sendo chamado para discutir um tema importante de mudança curricular, enfim, inclusive são excluídos, né? História, sociologia, nada disso importa mais, vamos ensinar Exatamente. apenas português, matemática, enfim, a gente sabe das problemáticas. Porque você continua se posicionando e o que mais te incomoda, né, quando a gente fala dessa discussão de excluir os profissionais da educação dessa discussão que é tão importante. Porque justamente é parte desse projeto, né? Privatista, né? Entreguista, que olha para a educação, apesar de todos os problemas, as pastas de educação, secretarias e ministério, ainda são dos maiores orçamentos da União, né? Então, eu acho que tem uma sanha muito forte para esse dinheiro sair da mão do Estado, sair da mão da população e voltar para a mão de um mega empresário, de um grupo educacional, por aí vai. E, apesar de não ser mais professor oficialmente, né, eu ainda labuto muito com a educação, eu faço muita formação de professor com colegas, levar essa dinâmica, né, desse discurso acessível, de ensinar a galera a usar a ferramenta do humor na sala de aula. Então, eu dou muitas palestras, eu ainda atuo junto à minha categoria, estou junto com o pessoal de sindicato, faço ações com os sindicatos de Alagoas, da Bahia, já fui em São Paulo, enfim. Esse rolê todo, para mim, é muito importante, porque faz com que a gente se mantenha atento ao que acontece na educação. E a educação é muito fundamental, né? A gente não pode abrir mão dela. A gente não pode abrir mão da escola pública, dessa educação acessível, dessa educação que o Estado tem por obrigação garantir para todo mundo. Então, tem que levantar a bandeira, né? Tem que levantar a bandeira da educação, até porque se o Estado começar a escutar as professoras, em algum momento a educação melhora. Porque não melhora justamente porque não escuta os professores. Então, a gente tem que fazer essa ação, tem que fazer esse movimento e tem que pressionar o debate público para que isso aconteça. Então, quando eu tenho a oportunidade de usar a minha relevância para levantar esse debate, eu levanto. E é de fato uma insatisfação minha desde a época de sala de aula, que não é possível que vão se fazer debates, vão se levar o tema educação para a televisão, para os grandes jornais, para as grandes rádios, e não vai ter um professor falando. Por que não tem professor falando? Qual é o interesse dessa galera de não chamar um professor para falar do assunto? Preferir alguém de outra área que de vez em quando fala sobre educação. Eu acredito que é por interesse próprio. Então, não se quer de verdade. Tem que se esvaziar a profissão de professor, tem que se esvaziar esse profissional para que ele possa ser substituído por qualquer um. Pois é, e hoje é um contexto tão difícil para os professores de uma forma geral. A gente tem visto várias notícias de perseguição em sala de aula, que tem piorado, muitas denúncias, que é algo realmente preocupante. E aí você falou, né, que você tem participado de formações para levar também o humor para dentro da sala de aula, porque é muito importante também mobilizar os adolescentes, enfim, as crianças em forma desses temas. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Como tem sido esse trabalho? Porque é isso, você sai da sala de aula e leva o seu espetáculo para o público fora da sala de aula e isso retorna agora de uma certa forma, né? Usar esse humor também para conscientizar e ensinar. Como tem sido esse processo? É gostoso, né? É gostoso, porque, como eu falo, existe uma coisa de invisibilizar o professor que é muito forte, né? Então, os colegas gostam muito de ver um professor que faz sucesso. Ver um professor que fala para um bocado de gente, que dá palestra, que faz show, parará. Essa parte é maravilhosa, meio que é uma injeção anímica na categoria. Isso é muito legal. Bárbara Carini, a intelectual diferentona. Então, sempre tem uma galera da educação que faz o trabalho massa e que ganha essa relevância e a gente tenta retornar alguma coisa para a categoria. No meu caso, é falar de comédia, é tentar mostrar para os colegas que existe uma forma de construir narrativa, uma forma de educar, que dá para aproveitar o que a gente sabe e adequar essa linguagem para se tornar cada vez mais simples e acessível. E a perseguição aos professores acontece justamente porque o professor ele trabalha com a verdade, né? O professor não mente. Esse bagulho de que seu professor não te ensinou isso, normalmente é porque era errado. Né? Seu professor de história não lhe contou essa história. Não, ele não lhe contou porque é mentira. Porque ele nunca lhe contou. Os professores do Brasil são muito bons. Principalmente da escola pública, o pessoal que faz concurso. É uma categoria extremamente qualificada, é todo mundo muito bom. Mas a realidade acaba, às vezes, atropelando esse processo. Então, eu gosto muito de fazer esse resgate. Trabalhar autoestima, trabalhar formação, trabalhar o sentido de você voltar para a sala de aula mais confiante
e entendendo um pouquinho melhor o valor do seu trabalho. Acho que a gente que é trabalhador, em vários momentos da nossa carreira, passa a não dar mais valor ao nosso trabalho, não entender o valor do nosso trabalho. E entender isso é uma forma de continuar. Você falou uma palavra, verdade. E como isso é importante para um professor. A gente vive na época da pós-verdade, Matheus, que é fundamental e aparece muito no seu texto também. Você fala disso com frequência. Você sente também que esse trabalho, né, no palco ou voltando também para a sala de aula, ele pode ser um enfrentamento à desinformação? E quais os desafios de tentar falar a verdade numa época de pós-verdade, que a pós-verdade é tão difundida e tão financiada também, como você falou, as big techs estão por trás de tudo isso, então é bem difícil, né? Mas aí é isso, é tentar convencer no argumento, né? Porque o discurso conservador, o discurso, esse neofascismo digital, ele é calcado em argumentos muito frágeis, né? Ele cai por terra muito fácil se a pessoa se dedica a escutar a outra por 10 minutos. Então, enquanto a gente estiver só gritando um com o outro, não acontece muita coisa, mas se a pessoa parar para escutar, e como eu falei, a comédia é um ótimo iniciador dessa conversa, né? Então a pessoa vai para o show de comédia desarmada, vai assistir o vídeo que alguém recebeu. Vê esse comediante aí. A pessoa assiste, ela começa a ver. E essa é a chance de disputar a narrativa, essa é a chance de trazer um conteúdo mais consciente, baseado naquilo que a gente acredita. Porque tem a galera que acredita no discurso fantasioso da direita e vai repetir isso no palco. Só que aí na minha concepção, é um discurso muito frágil. E para quem estuda, para quem tem assim um objetivo, quer falar a verdade, quer falar de dramas reais, eu acho que fica mais fácil construir a narrativa e ter repertório, falar mais coisa e falar por horas sobre aquilo, porque você de fato está falando de algo que existe, não de uma invenção. É de tanta gente acreditar e estudar, a esperança que a gente consegue entrar um pouquinho na cabeça de quem às vezes não, ainda não conseguiu chegar lá, Matheus. Entra, menina, entra assim. Escola ensina muito isso pra gente. Né? Você tinha pensamentos cristalizados na sua cabeça até a aula de geografia. E aí Eu você, me identifico muito com caramba! isso. Professor Orlando, lá de Bauru, que me ensinou muita coisa, que foi a primeira pessoa a me mostrar uma capa da Veja e falar: vocês repararam que pode ter um viés aqui? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Exatamente, professor Orlando de Geografia, na aula de atualidades. Pois bem, então, a verdade que eu falo é esse conhecimento bem estruturado. Essa coisa de conseguir lhe explicar o porquê das coisas. Isso tem um valor muito alto em qualquer discurso, né? Então, você se apegar nisso é mais forte, é mais presente do que se apegar em algo que é frívolo, né? Que é fugaz. Tá aqui, mas não tá, porque é qualquer coisa, porque não foram os povos do Egito que eram mega inteligentes e construíram aquilo. Foram os Anunnakis, os ETs que fizeram. Não, né? Uma coisa tem solidez, tem anos de estudo, tem museus que explicam. A outra coisa é o doido, pô, que falou. Então não adianta a gente querer equiparar tudo, né? Eu acho que quem é intelectual, quem estuda, tem que voltar a ser um pouquinho mais arrogante nesse aspecto, sabe? De falar assim, eu não vou dar palco para isso. Eu não vou rebater isso porque isso é mentira. Gente, é mentira. Ponto, vamos para a próxima. Super importante. Queria entrar em outro tema também, que é muito forte no seu trabalho, Matheus, que é a questão da desconstrução de estereótipos dos Nordestes, né? Vamos falar de vários Nordestes, porque o Nordeste, como você mesmo diz, não é um condomínio. Tem tanta variedade cultural dentro do Nordeste, aqui no Sudeste, principalmente, né? Falando daqui, ainda é muito difícil entender essa diversidade. Aí eu te pergunto qual a sua percepção disso e por que ainda é tão difícil para a parte do Brasil entender a diversidade que existe no Nordeste. Quais são os desafios que você lida como um comediante que traz tanto desse repertório na sua vivência, assim como todo mundo, né? Todo mundo traz a sua vivência, mas queria te ouvir um pouco sobre esses desafios também. Eu acho que de verdade, eu acho que é um problema de RH. Porque quem conta as histórias contrata as mesmas pessoas para contar as mesmas histórias. Então, se você não tem ali na mesa de roteiro do programa, da novela, um nordestino,
de preferência 2 ou 3, porque são 9 estados, você vai contar as mesmas histórias, você vai repetir aquela coisa que você sempre escutou. Porque se em determinado momento o Nordeste foi tratado como algo homogêneo, como algo que pode ser fruto de zoeira, de qualquer tipo de brincadeira, de que todo nordestino é paraíba, todo nordestino é baiano, e todo nordestino é meio preguiçoso, e é relapso, e é feio, e isso é um estereótipo que foi reforçado por alguém. Tem que existir a boa vontade das grandes mídias, do cinema, do teatro, do podcast, da televisão, da internet, de permitir que essas pessoas contem suas histórias, né? Então, enquanto tiver uma novela que se passa em Salvador, em que todos os protagonistas são atores e atrizes, cariocas ou paulistas, sem sotaque baiano, sem entender o que é a Bahia, sem entender o que é Salvador, a gente vai reforçar isso. Então, acho que eu acredito muito no poder do RH, da Globo, da Record, do SBT, né, de trazer outras pessoas para o debate. Porque até mesmo nos canais que eu considero alinhados à esquerda, muitas vezes se montam mesas enormes de debate e que você vai olhar, todo mundo tem o mesmo sotaque. Então, não se está falando de Brasil. Se fala muito de Rio e São Paulo. Não se fala tanto de Brasil em lugar algum. Então é importante que tem que ter um esforço mesmo, um esforço institucional de se contratar jornalistas nordestinos, correspondentes no Nordeste, intelectuais nordestinos, do Norte também, principalmente. Eu estive no Norte recentemente, caramba, como o pessoal esquece de Manaus, como o pessoal esquece de Belém, de Rio Branco, de Porto Velho. É impressionante. Então tem que se trazer essas pessoas para a caneta, para a narrativa, para que as pessoas possam escrever e falar daquilo que elas passam. Enquanto isso não acontecer, a gente vai brigar aqui na internet. Eu vou ficar falando aí sozinho, eu, mais Léo Paiva lá do Nordestinos pelo Mundo, mais João Pimenta, mais Jordan Matheus, mais a galera de Pernambuco, do Ceará, da lá de Alagoas. A gente vai brigar. Mas eu admito que, enquanto não houver um esforço institucional, não muda muita coisa, não. Agora, eu vou te dizer, não há um esforço institucional que ainda não acontece, e apesar disso, falando especificamente da cena de Salvador, que é de onde você vem, vocês estão construindo carreira sem depender do eixo Rio-São Paulo, né? Você começou com isso, tem sido uma autonomia, tem uma cena riquíssima de vários comediantes, como você citou, se quiser citar outros também, mas é isso, essa validação dentro de casa também é muito importante, né? Como que você se sente sabendo que não necessariamente você precisou do eixo Rio-São Paulo para se estabelecer como comediante, para fazer teu corre e para, a partir disso, ser conhecido, porque a partir da validação dos que estão ali em casa, você começou também a ser conhecido por outras pessoas e as pessoas começaram a ver, olha, esse cara tá falando um negócio muito legal, tem muita gente acompanhando. Então, é sustentável também, enquanto não acontece essa validação, né, de RH das grandes instituições, a validação de dentro de casa também te ajudou e também mostra, ó, a gente pode também, a gente não necessariamente precisa dessa validação externa. Não, de se sentir vitorioso, né? Obviamente. Para mim, nada é mais satisfatório do que receber o carinho e ter shows lotados em Salvador. Porque é onde eu me sinto mais à vontade, onde eu me sinto com minha galera. Minha galera é a galera de Salvador, não tem pra onde correr. E eu acho que vem muito também desse lugar de que a gente é meio invisibilizado, não é escutado, não tem tanta gente, tipo, não tem novela, filme que fala diretamente, por exemplo, com o soteropolitano. Então, quando eu apareço, e aparece João Pimenta, Jordan Matheus, Thiago Banha, Daniel Ferreira, Ana Carolina, Abida Aragão, Renato Laurentino, Lara Bispo, Dan Carvalho, Samuel Belmonte, Juninho Brandão, essa galera toda aparece falando dos nossos dramas, do nosso cotidiano. E isso, a população de Salvador tem um bairrismo que para mim é muito positivo, que é o bairrismo do, peraí, primeiro a gente, depois os outros, né? Então a galera gosta do cinema baiano, gosta da comédia baiana, gosta do teatro baiano, gosta da música baiana. Então isso tudo é muito importante, né? Então a gente ter conseguido a validação em casa primeiro é o que dá a tranquilidade de você sair, porque você sai sabendo que pode voltar.
Então, essa coisa do ninho, eu acho que é muito importante dar uma segurança pra gente, né? Não só para mim, mas todos os meus amigos que estão aí viajando, rodando o Brasil com show, trabalhando, gravando filme, gravando série, é fantástico. E você fazendo essa turnê, levando todas as suas referências e conhecimento para outros locais do Brasil, como que tem sido isso? O que muda e o que não muda quando você leva o seu texto, leva a sua comédia, que é tão carregada também das suas vivências, das suas referências, para um público que não necessariamente está habituado, enfim, para outros locais do Brasil, como tem sido isso? Eu parei. No começo eu tentava adaptar, tipo, não vou falar de tal coisa não, eu parei. Parei, só continuo falando. Eu tive uma sorte de um dia, de madrugada, lá em Salvador, ganhar um abraço de Lázaro Ramos. E aí Lázaro falou que gostava muito do meu trabalho, acompanhava os vídeos e ele falou assim: "Eu acho massa que você fala da gente mesmo". Isso pra mim virou uma chave que eu fiz assim, rapaz, vai ver que o massa é esse, né? Vai ver que o massa é esse sotaque, que o massa é falar do mundo da perspectiva do meu lugar. Meu lugar é aqui, velho. Meu lugar é um rapaz periférico, educador, popular de Salvador, de infância pobre, de estar tá acessando coisas agora com quase 40 anos. Então isso para mim é fantástico. Então teve uma hora que eu fiz assim, quer saber? Acho que é isso aqui, ó. O que eu tenho para mostrar é isso. Não tenho por que querer virar, né, uma outra coisa. E aí E acho que isso outra, daí né, que surge Matheus, o se a gente for diferencial do trampo. pensar, todo mundo consegue se conectar, por exemplo, com todo mundo, né? Mas a gente é um pouco forçado a isso. Você assiste uma novela do Manuel Carlos e você se sente a própria Helena passeando no calçadão. Eu Perfeito. nunca tinha ido para Copacabana até ser adulta e a gente assiste aquilo como se fosse uma realidade do brasileiro. Uma Helena loira, riquíssima, num apartamento chiquérrimo, a mulher não trabalha, enfim. E isso é vendido como cultura brasileira. Então você também a cultura soteropolitana, vou falar especificamente do que está sendo falado em Salvador, porque Salvador também não é toda a Bahia é muito grande, mas também pode ser cultura Perfeito. brasileira, então é importante também, né, se firmar nesse ponto. É importantíssimo. E ela é muito legal pra gente que está fazendo arte entender que você é nacional sendo regional. Porque não adianta, eu não vou conseguir escrever uma Helena. Porque eu não sei. Eu só sei o que me contaram. Eu não sei como é morar no Leblon. Eu não sei como é ir pra Ípica, tomar uma massagem de tarde, ter alguém trazendo um cafezinho toda hora pra mim. Eu não sei como é isso, então eu não tenho como contar essa história. Mas eu tenho como contar as minhas histórias, das coisas que eu passei. E aí, da mesma forma que a galera se identifica tanto e acha tão legal ver a novela da Globo, né, que tem lá os dramas da vida paulista, o sofrimento dos mega empresários, em algum momento o pessoal vai dar risada de um professor também, porque todo mundo teve um professor, todo mundo foi estudante. Todo mundo tá na rua vendo as coisas acontecer. Então a gente pode também trazer essa comédia da vida privada, não querendo imitar Nelson Rodrigues, mas a gente pode trazer essa coisa do dia a dia, né? Que é mais simples, que é mais popular, que é da gente. A gente aqui. Coisa que a gente passa. Uma conversa de padaria, uma conversa de mecânico, uma coisa da rua, uma notícia que nos indigna e talvez não indigne o rico, porque a vida do rico é daquele jeito. Mas pra gente que não é rico, a gente faz assim, meu Deus, como é que pode? Como é que isso existe? Então, acho que isso aí foi o legal, foi a coisa de trazer essa confiança. Né? Então, é a visão de um texto que foi escrito por um soteropolitano. E que muita gente se Não posso identifica, fugir disso. certamente. Claro, e não é Porque válido também fugir, né? Porque também outras visões de mundo. É isso, quem está escrevendo a Helena também não foge de passar a sua visão e a gente é capaz de se identificar, então por que não se identificar com isso, né, Matheus? Agora, já caminhando para o final, perfeitamente. bom, seu espetáculo celebra 10 anos de carreira, parabéns por isso. Como você Obrigado. avalia o que você tem construído até aqui? Fala um pouco também, você está chegando, a gente está aqui no Brasil de fato, né? Estamos na redação de São Paulo, então você está chegando aqui em São Paulo também com esse espetáculo nesse final de semana. Fala um pouquinho pra gente dessa expectativa. E como você olha para o futuro também, né? Dessa sua carreira, o que você espera construir daqui para frente? De primeira, acho que
Sim, para quem está em São Paulo, nos dias 22 e 23, os próximos sábado e domingo, vou estar lá no Clube Barbixas com o meu show. O Problema é Teu. Tô bem contente porque esse show foi essa celebração mesmo, né? Eu não tinha um show solo. Então, há 2 anos atrás, eu pensei, poxa, eu vou fazer 10 anos de comédia, seria legal ter um solo, começar a viajar, enfim, trabalhar com isso. Escrevi O Problema é Teu, o teu com TH, igual o meu Matheus. É um trocadilho, uma piadinha que funciona muito melhor escrita do que falando. Mas que a gente. E que eu resolvi fazer isso, eu resolvi pegar os problemas que me afligem, questões que eram urgentes na minha vivência, na minha vida, e transformar tudo em piada, levar para o palco. Tem funcionado muito, eu tenho me surpreendido a cada cidade que eu vou, é uma parada inacreditável. O quanto que as pessoas gostam, dão risada. Ganhei um prêmio esse ano, que foi o prêmio Paulo Gustavo de Humor, lá na Câmara dos Deputados. Dia 26 vou lá pegar meu prêmio, estou muito contente com isso, vou levar minha mãe. Então, tudo isso é o fruto desse trabalho constante, de não ter desistido, de ter acreditado no trampo, de ter insistido, persistido em fazer uma coisa legal, e que bom que está tendo o reconhecimento. As pessoas estão assistindo o show e estão entendendo a mensagem. Para mim, isso é o melhor. Como professor que eu falei, né? As pessoas olharem para mim e falam, pô, eu entendi tal coisa. E era o que eu queria dizer. Isso para mim é maravilhoso, porque aí eu me sinto muito realizado. Então, nesse lugar, é muito bonito fazer esse show. Acho que esse show é um show bonito, inclusive. É um show bonito, é um show que você vai para casa querendo conversar sobre ele, que era um dos meus objetivos, porque eu gosto muito de filme, que você acaba, sai do cinema e que você quer achar alguém que assistiu também para conversar. Você vai com sua amiga, você vai com seu amigo, vai com seu namorado, sua namorada, vocês... acaba o filme e vocês não querem ir para casa, vocês querem sentar no barzinho, no restaurante para conversar, porque teve tanta coisa. E eu queria muito que meu show gerasse isso nas pessoas, que as pessoas saíssem do teatro querendo conversar sobre, querendo trocar uma ideia sobre o que elas viram. Isso tem acontecido. Acho que essa, na minha visão, é a melhor propaganda que eu posso fazer do meu material. É que você vai no teatro, vai lá no Clube Barbixas, vai dar risada, é muito engraçado também, mas você vai sair de lá querendo com assunto para conversar com seus amigos. Legal demais, Matheus. Fica o convite. Agradeço muito sua presença. Adorei esse papo. Vai Vitória, né? Sempre bom citar. Então, boa É sorte o Leão. O aí. Leão não cai, viu? O Leão não Pois é. cai. Vamos rezar, né? Quem sabe se não vai ser desse ano. Matheus, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Bons shows. E a gente se vê por aí. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado, Brasil de Fato. Tamo junto, família. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Adorei também. É isso, gente. Muito obrigada pela sua presença até aqui, pela sua companhia. A gente tem programa novo, né? O BDF Entrevista está sempre no ar de segunda a sexta, tanto na Rede TVT, no YouTube do Brasil de Fato e também na Rádio Brasil de Fato. Obrigada e até uma próxima. Tchau!